Salve galera, beleza? Eu vou falar aqui um pouco sobre uma passagem que tem no livro de João, no primeiro capítulo, que diz respeito a quando ele anuncia que Jesus, né, também, e que fala sobre ser filho ou ser criatura, né? E eu lembrei de uma vez que eu estava na igreja evangélica, né? E eu ia fazer uma apresentação de uma poesia. Na verdade, eu estava participando de um concurso de poesia da escola e com isso pediram um nome anônimo, né? E eu escolhi o nome Filho do Criador, que apesar de ser criador, eu sou filho do Criador. Eu pensava nisso porque na igreja sempre fala, nós somos filhos, nós escolhemos ser filho. E qual é essa diferença de, todos somos filhos de Deus ou todos somos criatura? E quando passamos a ser filhos, né? O que é você ser criatura? Ser criatura, Deus te criou e você simplesmente vive a tua vida como você acredita que é melhor, faz as suas escolhas e não tem mais Deus como norte, não tem o Criador como norte. E quando você posiciona o Criador, quando você reconhece, que no primeiro capítulo de João também fala, né, que ninguém viu a Deus e só quem viu a Deus é o Filho e o Filho nos mostra quem é Deus. Quando você entende isso, que você vê uma referência daquele que está apontando para a coerência, aí é que você passa a ser filho, porque você também começa a fazer parte do corpo da coerência, do corpo de Deus. Você faz do corpo da igreja, né? Que é o corpo de Cristo, que é aquele que mostra Deus, que é o Filho, né? E quando você coloca isso, quando você tem o Filho como uma referência que está apontando para Deus e tem Deus como norte, e junto com o Filho, e vê no Filho o Messias, né? Que ele tem as respostas para dar, que ele tem como nos mostrar Deus, que ele nos mostra, você sente, caraca, eu vi Deus por quê? Por causa do Filho, porque ele viu Deus primeiro e me mostrou. E quando você vê Deus, é diferente. Tudo muda, assim. E aí você precisa dos momentos da consciência para ver Deus, né? É um pouco complexo, eu não quero falar muito sobre isso aqui exatamente. Mas o fato de se tornar filhos é quando você deixa seus sonhos paralelos, né? Você deixa seus sonhos, seus traumas, e você quer viver no corpo de Deus, né? Você quer viver ajudando Deus, né? Na realidade, de alguma forma. E entra naquilo que a gente falou na última live, né? Você tem um quadro em branco para pintar, uma memória de Deus. E qual quadro você vai pintar? Né? Que memória você quer que tenham, né? Da realidade de você? E aí entra um pouco de renúncia, né? De muitas coisas do teatro, de renúncia de repente tá no melhor que você podia estar, no sentido de alívio ali, e escolher e por outro lado ajudar Deus a segurar os pesos para organizar, para montar um sistema autossuficiente e principalmente harmônico. Porque criar uma comunidade, em tese, muita gente cria ou tenta criar, mas como fazer com que essa comunidade ela viva, ela progrida de forma exponencial, de forma surreal, com conhecimento dos melhores, nos melhores no sentido que os que captam mais, os que também estão mais na morte, mais no desespero, que conhecem mais a angústia, a agonia, porque são os que suportam estar lá, segurar esse momento e se manter consciente nesse momento, de a maior agonia possível e na fé em Deus. Quando esses se reúnem também, que automaticamente, por eles ver o máximo do ruim ali, eles também vê o máximo do bom. Então eles conseguem ter um norte, um caminho para trilhar e trazer todas essas pessoas na proteção do que esses estão, né, protegendo. Daí você respeita a hierarquia, respeita os sábios para respeitar o rei e viver nesse reino quântico. Então como é que você faz isso se não com a humildade? Como é que você consegue colocar, né, várias pessoas para conviver no mesmo ambiente de forma simbiótica, de forma harmônica, onde eles se entendam, se respeitem, se ajudem e queiram e se amem de verdade mesmo, né? A falar que ama e não ama, não falar assim, caraca, aquele irmão ali é guerreiro, aquele irmão ali eu sei o peso da bad que ele já passou na vida, ou que ele fez para chegar aqui. Eu vejo quanto ele serve a Deus agora, com tudo isso que ele aprendeu, todos os motivos de repente que ele tinha para duvidar de Deus, ele segue firme, ele segue na fé. É uma referência de pessoas próximas de Deus, né? Esse comportamento de pessoas que quando poderiam duvidar, elas preferem acreditar. Quando deveriam reclamar, elas preferem agradecer. E justamente isso que diferencia a criatura do Criador. A criatura vai falar, ai, que tá ruim, que tá péssimo. Então eu vou assumir que quando eu disse lá atrás que eu era filho do Criador, não era. Eu achava que era porque a religião me ensinava que eu devia ser filho, mas na verdade eu estava sendo criatura. Eu tinha meus sonhos, meus traumas, eu tinha meus sonhos particulares que eu queria acima de outras coisas, né? Queria alívio. E quando eu entendi que o alívio não era mais o foco, mas o foco era servir a Deus, e eu queria ser útil a Deus de alguma forma, aí eu falei, pô, a célula precisa ser útil pro corpo, senão o corpo descarta. Eu não quero ser descartado como uma criatura qualquer, como uma célula, um conjuntinho de átomos qualquer. Eu quero ser algo, útil.
para fazer sentido a minha existência. Isso é intrínseco, né, na nossa consciência. É a questão do legado. Você fala, pô, e depois? Eu não quero continuar, que minha vida cesse nesse binário aqui, eu morro e ninguém lembre. Eu tenho um orgulho luciferiano isso, né? Mas, de certa forma, ajuda Deus a trabalhar. Porque quando você tem essa sensação, essa energia, essa perspectiva, e você quer usar para Deus, o todo vai, no fim das contas, receber a recompensa disso, né? E daí aí que eu me senti filho. Eu falei, agora eu tô me comportando como um filho, como aquele que ajuda o pai, né? Que mesmo que seja para segurar uma bad, segurar um sacrifício, porque o filho mais novo, de repente, não tá feliz com o comportamento meu, ou tá puto comigo, mas eu seguro essa bad, é um exemplo, tá? Do corpo de Cristo, do corpo de Lúcifer, né? Eu seguro essa bad aqui, eu seguro esse momento ruim, seguro essa perspectiva de me chamarem de louco, de me chamarem de ruim nesse determinado momento no espaço-tempo, que é o que acontece com Lúcifer, né, o tempo todo, que seja nas linhas binárias aqui que ele esteve aqui, né, e fez o que fez, de revoluções e revoluções. Então ele veio para fazer o que Deus precisava que tivesse sido feito, mesmo que isso gerasse nele essa sensação, no caso, essa posição de ele é mau, ele é ruim, ele fez isso, ele fez aquilo. Mesmo o mundo, em tese, né, por um lado, amando ele em Cristo e odiando ele em outros pontos, né, isso é mais profundo, o pessoal das antigas já vai saber, leiam o livro Lúcifer para entender isso, questão de posicionamento de Hitler, de Napoleão e tudo mais. Você vê que um lado tá sempre odiando, aí do outro tá amando, né? Quando as pessoas entenderem que são sacrifícios que Cristo faz em determinados, que Lúcifer faz, né, em determinados momentos no tempo, que é a mesma consciência, uma hora ele vai olhar e vai ser odiado, uma hora ele vai ser amado, mas não deixa de ser sacrifício você ser odiado. Eu vou ficar com essa parte ruim da realidade para dar perspectiva, vão me odiar, mas eu vou fazer que Deus seja amado de alguma forma. Vão lembrar de Deus, vão apontar para Deus. Mas, como o Bob disse na live, isso não é motivo para cada um fazer o que quer e usar isso contra Deus, né, contra a própria coerência, para alívio próprio. Isso você só está acumulando pesos, né, para você mesmo carregar e dar de cara com eles na frente. Então a gente está falando disso quando acontece de Lúcifer, e é fácil identificar. Hoje para mim, né, não era antes, identificar Lúcifer no tempo, que causa revoluções, que responde a todas as perguntas, que monta sistemas que vão ajudar exponencialmente a sociedade todo e que vem respondendo todas as perguntas, que sintetizam a coerência de forma inigualável, que todos começam a rodear em torno dele, onde ele brota, né? E os mais puros, os mais humildes, que querem buscar a verdade, acabam sintonizando nele ali, entende nele como um rei, entende nele, veem que ele é o Messias e se aproximam dele. Então, imagina fazer isso, por exemplo, agora, né? Aí você fala, não quero ser comparado com fulano de tal na história porque ele era mau. Sei lá, que eu falei que eu não quero ficar falando o nome para não dar problema aqui no canal. Mas você fala, poxa, mas ser correlacionado com o mal, de que forma isso me beneficia de alívio próprio particular? Precisa que as pessoas entendam no geral da coisa, mas até lá a gente vai ser odiado, até lá a gente vai ser criticado, até lá a gente vai ser comparado. Entende? O processo binário para poder fazer com que as pessoas cheguem a uma coerência enquanto criaturas, para se tornarem filhos, o processo que faz com que nós resgatemos, né, o processo que faz, né, com que nós verbalizemos a palavra para trazer pessoas da criatura para ser filho, envolve para nós amores e ódios, pessoas que não vão querer do jeito que é porque elas aprenderam assim a vida toda. Pessoas que acham que aquilo que a gente está falando, principalmente quando se trata de Lúcifer, que é do mal, que não sei o quê. E aí, poxa, o fato disso acontecer já mostra que, caraca, tem uma intenção por trás disso. Ninguém quer ser odiado, ninguém quer ser excluído, né? A consciência quer feedback, a consciência quer companhia, quer ser aceita. E ninguém vai querer ser aceito falando de Lúcifer, até porque nós não estamos no satanismo lá, que é padrão, que todo mundo acha que é o mal lá e tudo mais. Que as pessoas até usam para ego e tudo mais, né, ali nas religiões ali, fazendo o que eles fazem, né, de seita e tudo mais. Mas a gente é uma escola de alquimia e conscienciologia cristã, né? Aí o nome Lúcifer aí por trás, que é a essência do violeta, daquele que segura a morte, do momento do sacrifício de Cristo, do momento que, ora dizem, né, que foi
expulso do céu, mas de repente ele preferiu pular para segurar o peso que o pai segura, para ajudar o pai, né, segurar o peso e dar ali uma perspectiva para que as pessoas não caiam na desgraça, na dor, né, porque talvez pelo medo de Lúcifer as pessoas tenham mantido, né, uma certa coerência numa sociedade, porque se o inferno não existisse na consciência daquelas pessoas, o medo não existisse desse inferno, elas talvez estariam fazendo grandes atrocidades aí, enquanto esse medo manteve elas ali naquele momento onde elas precisariam estar, e a sociedade como um todo colheu os benefícios disso, né? Colheu a tranquilidade de não ter cada um fazendo sem medo do amanhã. Porque ateus maus são ruins. Ateus que se dizem ateus, mas que produzem feitos, né, no tempo que são de simbiose natural da vida, que são de harmonia com a vida, nós falamos que esses são os verdadeiros cristãos, mesmo que eles não saibam. Mas é essa filosofia que Cristo trouxe. Se ele se encaixa, por mais que ele acredite em Cristo ou não, ele é um cristão em potencial. Assim que ele olhar com os olhos certos para o cristianismo e perceber que era isso que Cristo ensinou. Que essa era a vida, a filosofia de vida que Cristo ensinou. E se ele identifica que a filosofia de Cristo é harmônica, é bonita, é simétrica, como a maioria vê que é, ele tem que reconhecer, poxa, então, peraí, então é real. E se é real, se a gente consegue explicar na ciência isso, se a gente consegue explicar de várias formas, então no mínimo é eu entender por que ele fez o sacrifício que fez. Aí quando você entende o sacrifício, que a gente falou na live, aí você entende todo o rolê. Aí você fala, era isso, era daqui que ele estava querendo me livrar. Esse era o inferno a qual ele queria me livrar. Essa é a angústia, a agonia, que é a qual ele me faz companhia. Né? E eu não estou mais sozinho, nem ficarei. Né? E aí a gente consegue posicionar o rei, montar a hierarquia e consegue viver em simbiose. Né? A gente vai parando as arestas ali para a gente se manter sempre firme, se manter sempre límpido, se manter sempre consistente ali, né, na busca da verdade, da coerência, na busca de se manter protegendo de alguma forma o coletivo, né, os alívios em comum, e essa simbiose é dos irmãos que se ajudam, que se aceitam, que se entendem, que agradecem uns pelos outros, que dão referência, que são as cores ali, que dão referência uma para outra para a gente não se misturar e se perder sem saber para onde está indo, que a gente sabe exatamente onde é que está. Por exemplo aqui, vou dar um exemplo aqui do reino, né? Eu trabalho mais com a voz, mas eu também tenho coisas que eu faço aqui no binário, né? Que eu ajudo os irmãos. Tem um irmão que trabalha mais, que é Pitar, ele trabalha mais na estratégia, ou de repente no desenvolvimento de coisas minuciosas, como o Jusemar, por exemplo. Aquele fio que foi rompido na live minha do Leandro, ele consertou em 2 minutos. Ele foi lá, fio por fio, ele conseguiu soldar e recuperou o fone. Eu falei, caraca, ele fez um milagre ali, tá ligado? E, tipo assim, cada irmão entende onde cada um é melhor e juntos o reino tá coeso, vai consistente, vai crescendo. E óbvio que a gente vai ajudando uns aos outros. Ora você vai ver o Douglas Seron falando lá, que a gente já fez, a voz do Congresso Online é a dele, né? Do anúncio do Congresso Online é a dele. Você vê, ele usa a voz. Ora ele tá editando ali um post, ora ele tá fazendo um trampo, e ora ele tá com uma ferramenta na mão trabalhando. E é isso a simbiose do reino. A gente sabe que os momentos estão ali, que a gente precisa uma hora ali nele, mas a gente também sabe quando é o momento que está mais tranquilo, onde eu vou exercer aquilo que eu sei de melhor, aquilo que eu vou contribuir de forma melhor, onde eu sou mais útil possível, né? E como você tem os irmãos te dando referência, você vê onde é a sua utilidade, você vê onde você se sai melhor fazendo. E aí você pode ser útil ali com Deus e você vai ter muitos melhores resultados no que você está chegando no teu superior, que é aquilo que você sempre foi. Não queria que o papo ficasse muito profundo, esquizofrênico, mas eu sei que é bem fácil de entender, eu acho. Acredito que sim, né, nesse flow que a gente está indo aqui. E é isso, estou feliz da live que a gente fez, né, em react ao Monark lá com o Petri, né, no A Deriva Podcast. E legal ver desdobramentos assim, já no binário, né, que já se aproximam daquilo que a gente está ensinando há vários anos aqui na escola. Significa que o teatro está acordando, o History está postando vários documentários assim bem, vamos dizer assim, bem nova era, né? Bem já essa revolução que já é do 7/12, da questão de enteógenos, né? Tirando esse peso dos enteógenos, explicando que desde o começo do mundo o ser humano se entorpece na linguagem deles, mas a gente sabe que é para se comunicar com Deus. E isso no History lá, na ocasião, eles falam que desde o início o ser humano faz isso para conexão espiritual com Deus. Que você dissolve padrões ali que são lixos teatrais, né, que estão aqui na nossa memória, sonhos e traumas acumulados que ficam fazendo a gente seguir um caminho que a gente acha que é o certo, mas é tudo manipulado pelos nossos sonhos e traumas. Aí quando você sai disso, né, que você olha de fora, você consegue ser mais
que isso, mais do que esse que vai aleatoriamente ali sendo dominado pelas dores e alívios, né? Aí você consegue montar pessoas que estão no mesmo ponto em comum. O que é a construção de um reino? É espalhar a verdade. Então vamos fazer? Mesmo que... E aquele sonho lá do teatro? Não, aquilo lá é pequeno perto do que a gente está construindo, né? Perto da grandeza de Deus, perto do que é mostrar a grandeza de Deus, mesmo que, sei lá, aconteça o que aconteceu, o Bob já falou, a gente tá fazendo o que a gente sente que tá mostrando Deus para as pessoas. Olha isso, não tem como não ver Deus, cara, não tem como, entende? É um lugar maravilhoso. E em todo lugar que a gente olha, a gente vê a simetria, vê os processos da consciência acontecendo, vê as emoções, né? Vê as cores. Deixa eu tentar virar aqui a câmera. Rapidão. Não vai dar pra virar a câmera, eu vou virar assim mesmo. Ah, no pavão. Não dá pra dar zoom. Tá ali, ó. Então você vê o processo da consciência trabalhando ali. Aí tem aquela brisa lá do Monark e do Petri que eles falaram de onde é que parte a vida, né? O Monark fala que o Pi é positivo, a gente também fala que o Pi é positivo, a gente acha que o Monark assiste a gente. E o Petri fala, não, mas é a agonia que impulsiona. A gente também explica isso, que é a agonia que impulsiona. Ou seja, eles poderiam ter essa mesma conclusão vendo um vídeo nosso. E aí pra desfazer isso, eu mostrar assim, depende de onde você olha. No fim das contas, se a agonia é a única coisa que existe, ela precisou se colocar como referência